Benção, benção. Antes de começar, você falou, você é da Assembleia de Campinas aqui de Goiânia. Hoje eu sou da Igreja Geração Eleita. Não, você era, que você falou. É, da Assembleia de Deus Campo de Campinas, Capoava 2. Então, aqui em Goiânia. Aqui em E Goiânia. Sete Lagoas, Minas Gerais. Presbiteriana. Tá. Presbiteriana de Isso. lá. É porque você falou que conheceu lá, Sete Lagoas, só para ficar claro. Pode perguntar aí, né? Gente, então, boa noite. Né? O Ulisses e a Ana Paula já deu para dar uma ambientada aqui, né? A gente vai fazer algumas perguntas para complementar e se no final der tempo, a gente abre para o pessoal fazer perguntas também. Antes de mais nada, a Ana Paula é minha prima, né? Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, e a gente foi criado junto como se fosse irmão. E aí, né? São as coisas de Deus, acabou que veio todo mundo parar em Goiânia. Então a gente nunca morou aqui em Goiânia. Eu sou mineiro, meu pai é militar, então eu morei no Brasil todo. E a irmã dela também veio parar aqui em Goiânia. Então, só Deus para explicar essas coisas. Mas estamos vivendo aqui e é uma honra estar recebendo eles aqui hoje. Bom, a gente preparou algumas perguntas aqui. Vamos tentar ser bem objetivo nas perguntas para a gente conseguir extrair o máximo de informação. Acho que despertou aí o interesse do pessoal. É um assunto que é relevante, né, para a igreja. E é bom a gente estar em contato com isso, porque às vezes a gente nem sabe, né, como vocês falaram aqui, dos povos menos alcançados. Então é bom para a gente se inteirar, então vamos tentar extrair o máximo aí dos nossos missionários. Bom, a primeira pergunta que eu coloquei aqui foi a seguinte, né? Como foi esse processo de entender o chamado missionário em tempo integral de vocês, né? Porque missionário em tempo integral não é para qualquer um. Tem que ver da parte de Deus. Então, como é que foi o processo de vocês entenderem isso, né? Boa noite, gente. Paz do Senhor. Então, eu costumo dizer que duas coisas me influenciaram muito, né? Foram de grande influência na minha vida. A primeira, a família e a minha igreja, né? Em Minas Gerais. Meus pais são missionários também, né? Eles sempre deram, assim, doaram a sua vida, né, em favor de um projeto que eles fundaram em Minas Gerais, um projeto social que resgatava, cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, eles não recebiam salário, era tudo através de voluntários, né, os professores eram voluntários, as crianças eram recebidas, passavam o dia todo lá. E isso desde muito nova, né, eu era muito criança, então eu sempre fui vendo isso, sempre fui inserida nesse contexto. E não só isso, assim, eu me lembro desde muito nova, né, desde muito pequena, o assunto missões era um assunto muito forte dentro da minha casa, né, então nós íamos em congressos missionários, meus pais faziam questão de nos levar em congressos, eu lembro da gente eu muito nova, né, eu e minha irmã muito nova, da gente folheando revistas de portas abertas, da Ultimato, e a minha igreja também, né, a igreja presbiteriana é uma igreja que sempre respirou missões, né, que sempre chamava missionários, convidava missionários. Então, quando eu tinha 14 anos, meus pais me enviaram para um projeto de férias da Jocum, que hoje até é um dos trabalhos que a gente, né, trabalha, um projeto de jovens e adolescentes que tiram as suas férias, né, para poder aprender sobre missões, ouvir. Então, enquanto todos os meus amigos, colegas, família estavam, né, tirando o tempo de férias para ir para a praia, para viajar, para tirar, né, para se divertir, eu resolvi renunciar a essas férias e fui para esse projeto. Nessa época eu tinha 14 anos. E eu senti algo muito forte, né? Eu senti que Deus estava me direcionando para esse caminho, mas eu ainda era muito nova. Então, dali para frente eu comecei a participar sempre desses projetos. Então, 14 anos, 15 anos, 16 anos, eu sempre fui participando e eu não queria parar de ir. E quando eu fiz ali para os meus 19, 20 anos, eu, né, ouvi de Deus, eu não preciso mais das suas férias, né? Eu quero mais do que suas férias. Eu quero que você tenha experiências comigo e leve isso para frente, né? Então, eu costumo dizer assim que, até um parênteses assim, né? Às vezes a gente acha que é muito cedo, né, para a gente inserir as nossas crianças, os nossos filhos, né? Seja no contexto missionário, seja no contexto da igreja. Mas isso sempre foi muito forte, assim, dentro da minha casa, da minha família. Então, eu tomei essa decisão, né, com 18, 19 anos, mas a semente sempre foi plantada, né? Eu me lembro muito pequena,
né, congressos. Eu me lembro que um congresso, eu tinha 6, 7 anos, um congresso que a gente foi, acho que da Missão Amém, se eu não me engano, que o preletor era o Ronaldo Lidório. E eu me lembro, assim, muito nova, fascinada, ouvindo as histórias dele na África, né, quantas malárias ele pegou, quantos ribeirinhos, né, os projetos dele nos ribeirinhos. Então, isso desde muito nova foi aflorando no meu coração, né? E com 18 anos, 19 anos, né, eu tomei essa decisão mesmo de ir. E como já haviam missionários da minha igreja em Goiânia, né, enviados por Goiânia, meus pais falaram, não, eu só deixo você ir se for ali, pelo menos onde que eu conheço, né? Apesar deles serem sempre missionários, fica esse receio, assim, né, de enviar. Então, eles me abençoaram, enviaram, e aí eu tomei essa decisão, e ainda fiquei assim, e agora, será, depois, o que eu faço? Mas Deus, de fato, assim, me tocou, e é isso. E aí, quando eu vi, já passou 6 anos, estou casada com um filho e missões. Já é missionária. Já somos missionários, é isso. E para você, Ulisses, como é que foi esse chamado de Deus? É mais ou menos da mesma forma que a Ana Paula, né? Tem algo que me marcou muito, 2 histórias assim que me marcou muito na minha caminhada, e tem a ver com os meus pais. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus, mas meu pai ele tinha um costume de toda vez que ele viajava para vender roupa no Pará, ele encontrava uma família que tinha alguém, um dependente químico, um jovem, né? E meu pai tinha um costume de trazer eles para recuperar aqui nos Jovens Livres. Quem é de Goiânia deve conhecer, né? E tem aquela triagem de 3 meses. Então eles moravam lá em casa. Eu nunca tinha um irmão. Então quando chegava um desses meninos, para mim era o irmão que estava chegando. E aí meu pai sempre, eu tinha que ficar no meu quarto. Eu ia para o quarto da minha irmã. E para mim isso nunca foi invasivo. Nossa, eu gostava demais. E os meninos, por incrível que pareça, né, para alguns, eles eram muito respeitosos com a nossa família, muito mesmo. Assim, tinha um respeito com a minha mãe, com a minha irmã, e aquilo me enchia de orgulho de ter um pai que ajudava outras pessoas. E eu lembro inúmeras vezes também de pessoas ligando para meu pai pedindo cesta básica, pedindo gás, e meu pai sem nenhum tipo, de novo. Não, mas como uma missão de ajudar. E aquilo dali, de alguma forma, semeou algo muito forte no meu coração, de fazer parte daquilo que Deus tinha chamado os meus pais para viver, né? E da minha mãe tem uma coisa muito forte também. Se você for hoje lá na casa dos meus pais, e você, do lado da cama da minha mãe tem um espelho. Se você tirar aquele espelho, tem uma folha, que aquilo dali tem um quarto de guerra, né? Minha mãe tem um espelho de guerra. Ela tem um nome de pessoas que não é da boca para fora, ela realmente ora. Minha mãe ora de madrugada pelas pessoas. Eu lembro da gente adolescente, e ela, acorda menino, tá na hora de orar, tem que orar, esse povo tá muito carnal. Obrigando a gente a cantar os hinos da harpa, né? Eu sei o 126, o hino 3, de cor. Mas essas coisas, assim, e ver a importância e várias pessoas chegavam e falavam assim, nossa, seu pai é um cara incrível. Porque eu via que meu pai tinha ajudado aquela família. E quando eu fui para missões, meu pai ficou meio assim, né? Tinha criado, dado educação o suficiente para nós passarmos num concurso, ser um advogado. Ou se não fosse nesse ramo, pelo menos um fazendeiro com umas 300 cabeças de gado. Esse era o desejo. E é o desejo de todo pai, ninguém está errado, não. Mas não era o sonho de Deus, né? Então ele ficou meio assim e tal. Mas eles foram a minha maior inspiração. Então quando eu encontrei a Jocum, eu encontrei um lugar onde eu poderia viver tudo aquilo que estava sendo semeado na minha vida desde pequeno. Muito legal ver essa influência, né, dos pais, né, como isso levou a esse resultado, né. Eu, por exemplo, sou filho de militar, né? Meus 2 irmãos são militares também, então isso você vê a importância, né, do pai no direcionamento do propósito dos filhos, né. E eu ia perguntar sobre como foi a reação dos seus pais, né, com relação a isso, mas acho que foi mais tranquila, né. Teve alguma coisa assim demais ou não? Então, como eu disse, meus pais eram missionários, né? São missionários. E eles nunca foram assalariados, né? Nunca tiveram um salário. Então, assim,
Quando eu falei, eles falaram assim, Ana Paula, eu sempre soube que Deus ia te direcionar. Então eu te abençoo, eu te envio, mas eu não tenho R$1, não conta comigo para nada. Não tem como. Então você está abençoada, vai. Eu falei, não, pai, tá tranquila, tremendo as pernas, né? Eu falei, não, mas tá tranquilo. Mas assim, eles me deram todo o suporte, me enviaram, me abençoaram. E foi só essa questão, assim, porque eles viviam por fé, né? Vivem por fé. Então foi algo que meio que, né, cambaleou. Acho que talvez a responsabilidade, né, de suprir financeiramente tudo. Mas foi isso, assim. Tanto que num dos últimos projetos desse de férias que eu fui, minha mãe também mulher de oração, né? Minha mãe e minha tia são mulheres de muita oração. Falaram assim, olha, eu sinto que Deus está me falando que esse projeto em si vai ser um divisor de águas na sua vida. E de fato foi. Então, assim, acho que era algo que Deus já comunicava para eles, né? Já falava para eles. Então, eles, assim, amaram, né? Super abençoaram, apoiaram. Foi só essa questão, assim, que eles ficaram meio assim, mas deu tudo certo. E contigo, como é que foi? Então, a minha mãe amou, porque ela depois me falou, ali com uns 14 anos, eu tava meio trevas, sabe? E ela fez uma oração, ela falou assim, eu não sei se essa é uma oração que todas as mães podem fazer, eu sei que a minha fez. Eu prefiro enterrar o meu filho do que ver ele no mundo. E aí ela fez essa oração e dormiu, e Deus sempre falou com a minha mãe em sonhos, né? E ela teve um sonho de uns campos verdes, assim, e eu voava por esses campos plantando sementes, né? E Deus falou com a minha mãe assim, eu não vou tirar o seu filho, assim, não vou matar ele, mas eu vou usar ele nas nações, não é de vocês, né? Ele vai... E ali tranquilizou ela. Quando eu falei assim, ó, terminando o ensino médio, eu falei assim, olha, eu quero ser missionário. Minha mãe chorou, falou assim, eu já sabia. Deus já tinha falado comigo. Meu pai ficou meio assim, né? Ele falou assim, então, tanto investimento, tanto dinheiro gasto, né? Minha irmã é concursada, ele imaginava que... Mas é interessante pensar nisso também, porque hoje, 13 anos depois, a minha irmã é concursada, lá em Brasília, financeiramente muito estável, né? Assim, na carreira dela, profissional mesmo. E esses dias para trás, meu pai, só porque ela não está mais na igreja. E minha irmã era líder de jovens, cantava, era muito proeminente, né? E meu pai comentou algo comigo. Ele falou assim, a minha filha, que seguiu tudo que eu queria que ela fizesse, é a que eu menos tenho gosto hoje. Porque ver ela no mundo, as coisas que ela faz, né? Mesmo com toda a estabilidade financeira que ela tem. E ela falou assim, o filho que eu mais tentei, tipo assim, tirar de ideia as coisas que Deus estava falando para ele fazer, é o filho que eu tenho mais gosto hoje, né? E isso foi muito especial, porque esses 13 anos não foram fáceis, né? Não foi fácil. Então, hoje ter o Tito, né? Ter a Paulinha, nós temos uma família, né? E estamos caminhando naquilo que Deus tem nos direcionado, é muito especial para o meu pai, né? Mais do que eu imaginava que era. Quando a gente chegou com o Tito em casa, ele que foi buscar a gente, né? Na maternidade. E quando eu levantei ele assim, nós fizemos o quarto do Tito, um mapa das nações. Eu falei assim, esse daqui é um bebê missionário. Meu pai começou a chorar, né? Porque é uma semente que ele plantou, ouvindo a Deus, né? Às vezes nem ele sabia o rumo que ele estava nos colocando, né? E é isso. Benção. Hoje vocês são líder aqui na Jocum da base de Goiânia. Hoje eu faço parte da liderança, sou o vice-diretor, mas não sou líder, né? E nós moram aqui na base? Moramos na base. Ali na saída de Umas. Exatamente, na chácara. Na chácara. E hoje o sustento de vocês são ofertas? São ofertas. Mensalmente nós vivemos de milagres. Certo. Nós até... Vou abrir. A gente vende algumas coisinhas quando a gente dá umas palavras, mas não é assim, é o que vem deixar uma gordurinha a mais, né, na nossa. Então, se você quando terminar aqui, você quiser comprar um desses 2 livros, vai ajudar no nosso sustento como família.
Esse daqui é o Etne. Ele é R$10. Se você não tiver R$10, não tem problema. Pode pegar ele, tá bom? É para cada um levar para casa. Ele é um compilado de mensagens de um fórum missionário que teve aqui em 2006, um fórum de missões. Preleitores maravilhosos aqui. Só pessoas top mesmo. E no final ele fala como organizar um projeto social, levantar recursos. É um livro muito bom para você ler, né? Você que gosta de missões. E o segundo, esse daqui tem que ter mesmo para levar. Ele é 35. Ele é a história do Jim Stein. Ele que trouxe a Jocum para o Brasil. É um livro que faz parte da nossa história. Todos esses 2 livros nós lemos, gostamos demais. E esse aqui tem várias histórias missionárias de como a Jocum começou no Brasil. Né? E como um jovem casal, liderado pelo Espírito Santo, contra todas as possibilidades, fundou aqui no Brasil uma das maiores instituições missionárias do mundo. E nós vamos estar vendendo também um bombonzinho de R$3, que é para ajudar essa equipe a chegar lá. Esse aqui é para o nosso sustento. O chocolatezinho é para ajudar no levantamento de recursos da equipe. Lógico, gente, que essas coisas aqui ajudam, né? Mas o que realmente nos sustenta é a generosidade do corpo de Cristo. E isso que também é difícil para algumas igrejas entenderem. Eu falo isso por causa que eu vim da Assembleia de Deus, né? Eles não têm esse costume, né, de enviar missionários de perto, né? Então, quando eu fui chamado, da dificuldade do meu pai entender era como que você vai se sustentar, né? E eu entendo ele muito mais hoje, que eu tenho um título, né? É uma preocupação do pai. Mas o que acontece? Gente, assim como nós obedecemos a Deus, de estarmos indo aos povos não alcançados, com as nossas vidas, com os nossos talentos, tem pessoas que obedecem a Deus com as suas finanças. Tem pessoas que são fiéis com 100, 50, 20, né? R$20 por mês. Tem pessoas que a gente nem pede, né? Aí eu não vou falar assim que nós temos todo o nosso sustento. Não, nós não temos, né? Então, às vezes, alguns meses a gente precisa compartilhar algumas mensagens desafiando pessoas para poder participar de uma forma mais intencional nos nossos desafios, no cuidado com o Tito. Mas uma coisa nós não podemos falar, que tem nos faltado alguma coisa. Isso não. Deus tem suprido tudo. Quer perguntar outra aí, mano? Vocês comentaram, né, na introdução, o Ulisses comentou, que o foco atual do ministério de vocês são os povos menos alcançados no Brasil. Então eu queria que vocês explicassem um pouco, até para a gente entender, quem são esses povos menos alcançados dentro do Brasil. Porque normalmente a gente fala de missões, né? Nosso imaginário sempre leva a gente para pensar em África ou Coreia do Norte, né? Sempre países fora do Brasil. Mas tem muito povo não alcançado aqui. Então fala um pouco sobre esses povos. Se eu não me engano, esse termo, né, povos não alcançados, foi criado pelo missionário Ronaldo Lidório, né, da Presbiteriana. Então, uma época, não sei falar exatamente quantos anos atrás, mas eles fizeram um mapeamento, né, no Brasil, no país, de quais seriam os povos, né, que tinham povos, grupos, lugares, comunidades que eram menos, que tinham menos presença cristã, ou presença missionária, ou uma igreja. Então, durante muitos anos, né, de estudos, eles criaram segmentos menos alcançados dentro do Brasil, especificamente dentro do Brasil. Hoje são eles os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, os ribeirinhos, os ciganos, os surdos, os imigrantes e os socioeconômicos, né, que são os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Então, esses são os segmentos menos alcançados. Geralmente, eles são menos alcançados por serem de difícil acesso, geralmente, né? Então, às vezes, é um povoado muito longe, muito escondido, que você não imagina que existe e ninguém ainda chegou lá, né? Ou é uma cultura que é muito diferente, muito difícil. Por exemplo, os indígenas. Existem 344 etnias no nosso país e 168 dialetos, se eu não me engano. Então, hoje, né, o Ronaldo Lidório, a gente tem um grupo também na Jocum, né, que trabalha com a tradução, né, para esses povos, mas hoje, dessas 344 etnias, só existem 2 Bíblias na linguagem desses povos. Então, geralmente, eles são de difícil acesso por isso, né, pela linguagem, pela localização. E esses são os segmentos. Né? Não sei se deu para entender bem. Hoje,
aqui na base tem formado, tem tido vindo muito missionários aqui hoje, ou tem sido uma escassez? Você já falou 13 anos, né? Você tem notado mais pessoas vindo para missões, ou isso tem diminuído ou tem aumentado? Qual a percepção que você tem tido? Na Jocum, em geral, tem muitas pessoas vindo, buscando treinamento. Em especial, jovens, que vêm sedentos para serem treinados. Agora, uma característica que eu acho interessante nisso. A maioria são mulheres, por incrível que pareça. Nossa equipe agora, ela só tem mulher. E isso não é de agora, não. Já tem um tempo que as mulheres, elas têm aceitado o convite do Senhor para viver de forma integral e obedecer. E eu vou te falar, não é qualquer mulher, não. Umas mulher aroeira. É uma mulher que entra no meio do rio, mata galinha, abre capivara no meio, sabe? E prega o evangelho e toca. Eu tenho percebido isso, né? A nossa base em específico, nós estamos em média treinando aí, tanto na ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, como na Escola de Inglês, que ensina inglês do básico para missionários, né? E na EFEB, que é a Escola de Fundamentos e Estudos Bíblicos, que tem como método de estudo o método indutivo, em média nós treinamos aí por ano de 40 a 60 pessoas que passam na base, né, para serem treinadas. Jocum Goiânia. Mas nós estamos agora na base da Jocum do Monte das Águas, lá em Curitiba, tem mais ou menos 200 alunos. Entendeu? Então tem muitos jovens. E mantenedores? Como é que... Porque assim, eu vejo que muitos jovens têm... Eu sei que você compartilhou o desafio de vocês, né? Uhum. Mas eu vejo... Assim, a gente também é da igreja, vê muitas pessoas, vê que muitas pessoas têm a vontade, têm a vocação, mas não sei se elas esquecem de confiar em Deus, quer confiar em alguém, né? Mas como tem sido os mantenedores, os missionários, assim? Então, Pode falar, é isso. Eu posso falar dos meus. No geral, de todas as pessoas que passam, que a gente vê, é que é muito difícil. Na verdade, assim, o que mais tira pessoas de missões, primeiro, é o seu relacionamento com Deus. Quando isso começa a se denegrir, aí surgem os primeiros sintomas, né? É como se fosse a dor de cabeça e a febre de missões. A dor de cabeça é o financeiro. E a febre é os relacionamentos. É o que mais dificulta. As pessoas geralmente saem por esse motivo. Mas quando você vê, é porque só Deus consegue sarar essas coisas. Mas o que acontece com os mantenedores? Os missionários, muitas das vezes, fazem muita coisa bacana. Eu já conheci gente, eu conheço pessoas que fazem tanta coisa legal que eu falo assim, meu Deus, a Globo tinha que filmar. A Globo não, né, gente? Quem? A internet. A internet. O YouTube. Tinha que filmar essa pessoa, porque essa pessoa é tão incrível. Né? Mas o que acontece? Essa pessoa, o missionário, ele não consegue. Eu não sei o que acontece. Quanto mais parece que a pessoa trabalha no reino, parece que ela menos consegue se conectar com as outras pessoas, com os mantenedores. E os mantenedores, eu sinto o quê? Que as pessoas que Deus vocaciona para isso, elas têm o desejo, de alguma forma, de sentir que fazem parte daquilo que elas estão ofertando. Porque fica parecendo assim, eu fico dando dinheiro lá, não sei o que... Exatamente. Então, às vezes eu tô dando e o cara ainda tá passando fome, que não tá sendo suficiente. Exatamente. Então, assim, falta uma das coisas que a gente sempre tem, a gente até colocou no curso agora, que é uma semana de ensinar os missionários a levantar recursos. O que é isso? Ele fazer o seu círculo de confiança. Pessoas que ele vai se aproximar, né, de alguma forma intencional. Se vocês depois forem no Instagram meu,
da Paulinha, vocês vão ver que a nossa preocupação é essa, de fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Porque, às vezes, o pessoal fala assim, nossa, tem uma família missionária. Mas o que eles fazem? Né? O que eles precisam? Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas... É porque sempre vai ter gente que não tá nem aí. Entendeu? Sempre vai ter gente que não tá nem aí pro missionário. Sempre vai ter gente que vai achar que nós somos preguiçosos, que não tem nada o que fazer. Sempre. Então, assim, essa galera, eu já decidi que elas não vão ter influência nenhuma no meu ministério. Elas vão existir. Agora, para aqueles que têm o desejo de participar, o nosso objetivo é olhar para eles e como que nós vamos fazer com que eles entendam e sintam confiança de caminhar com a gente, né? E uma das coisas que nós vimos hoje, que mais do que um boletim informativo, é o Instagram. Eu odeio o Instagram. Eu odeio o Instagram. Mas minha esposa ficou... Uma das coisas que ela mudou em mim no último ano, para quem eu acho que o Teu me acompanhou desde janeiro, que nós voltamos pro sertão, ela ficou no meu pé, Ulisses, comunica. E eu, né, infelizmente, eu não domino a gramática semântica, né? Então eu vou escrever uma oração, umas 4, 5 palavras saem erradas ali. Mas enfim, eu peguei no pé, ela foi corrigindo tudo, mas eu comecei a me comunicar mais. Por quê? Você abre o Instagram, o que acontece? Você acompanha a vida das pessoas, né? Você vê o que as pessoas estão fazendo. E aí é uma forma que nós entendemos de as pessoas que estão ali caminhando com a gente no status do WhatsApp, no Instagram, elas vão participar do nosso ministério. Então, quem nos acompanha hoje sabe o que a gente faz, sabe como fazemos, sabe para onde nós estamos indo, como nós vivemos, né? E Bênção. é isso. É isso. Está com pouco tempo. A gente queria saber um pouco mais sobre o Tito, né? Comentou do milagre dele. A gente quer ouvir um pouco dessa história aí antes da gente acabar. Então, O tempo está corrido, mas pode... Tá. Pelo menos a do Tito aí. Bom, a gente, desde que casou, a gente sempre falava em que a gente queria, né? Era um sonho da gente ter filho, de ver os nossos filhos em missões, né? De envolvê-los em missões, de criar missionários, né? Tanto no campo ou não, né? Futuramente. Então, foi uma oração, algo que a gente conversou desde cedo. Olha, o que você pensa, né? Sobre filhos. E assim que a gente casou, 6 meses depois, a gente estava fazendo uma viagem para Moçambique, né, onde a gente ia servir lá um tempo. Então, aquele momento em específico não daria, né? Então, a gente falou assim, ó, quando a gente chegar de Moçambique, né, vamos começar a pensar sobre, vamos visitar alguns médicos, vamos ver se está tudo ok. E assim a gente fez. 6 meses depois, a gente falou, não, vamos ter filhos, né? Como se fosse a gente que... Não, vamos ter filhos, é isso. E aí passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e pouco. E eu sempre investigando, né? Procurando. Gente, fazendo milhões de exames e nada dando certo. E nada. Quando acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, eu falei, Ulisses, o que você acha de você ir no médico? Porque a mulher sempre, né? Olha tudo, procura tudo, investiga tudo. E o Ulisses estava mais resistente. Assim, não, tá tudo bem, não. E aí ele foi no médico e a gente descobriu que existia um fator que nos impossibilitava, né, de engravidar. E aí ele foi, né, num médico muito grosso, né, digamos assim, falou assim, o negócio é o seguinte, você tem isso, e se você quiser ter filho um dia, você precisa fazer essa cirurgia. E olha lá, né, se você conseguir ter filhos, se essa cirurgia resolver, essa cirurgia é 10 mil e vamos marcar? Mais ou menos assim, né? E o Ulisses voltou para casa, assim, desolado, né? Meu Deus, não... né? E os sonhos, assim, parece que já foi por água abaixo. E aí a gente já pensou, o Ulisses já chegou lá em casa falando assim, Paulinho, vou fazer um empréstimo. Já decidido, daquele, né, que você pega 10 e paga 25. E não, vou fazer, não sei o quê. E a gente já pensa em tudo primeiro, né, ao mesmo tempo. E a gente falou assim, não... Depois de tudo, né, de pensar em todas as alternativas, falou, não, Ulisses, vamos orar, né? Vamos procurar um outro profissional. E aí o Ulisses procurou um outro profissional e ele falou, não, antes da cirurgia, né, consolou, conversou, falou assim, não, toma uns remédios, né, primeiro, vamos tentar ver se algo melhora e futuramente, se não resolver, a gente pensa na questão da cirurgia. Mas o que aconteceu? Uma pessoa um dia me procurou e falou assim, Paulinha, eu soube que o Ulisses precisa fazer uma cirurgia, né, eu já estava tomando remédio, eu acho, não sei, né, para ver se... E não estava, né, dando certo a gravidez.
Falou assim, Paulinha, eu soube que o seu marido precisa fazer uma cirurgia para vocês terem filhos e tal, eu quero abençoar vocês. Mas nem sei, nem imagino como que ela soube. E eu falei, gente, meu Deus. Ah, só fala o Pix, quanto que é? Eu bem receosa, falei, então, 10 mil, né? Bem assim. Não, passa o Pix e tal, não sei o quê. E parece assim, que todos os problemas, tudo que os médicos tinham dito, tudo sumiu da minha cabeça, simplesmente. E eu falei, pronto, está resolvido. O problema de nós termos filhos está completamente resolvido. E aí eu fui um dia, né, meditar, né, ter o meu tempo com Deus e agradecendo a Deus, né, nossa Deus, obrigado, porque o nosso milagre chegou, né, que agora vai dar certo, nós vamos ter os nossos filhos. E Deus falou muito forte no meu coração, né, Ana Paula, talvez você pense que você precise desse dinheiro, né, para resolver. Mas eu não preciso do dinheiro para fazer o milagre, né? E eu falei assim, Deus, mas como assim? A pessoa acabou de me dar 10 mil reais para fazer a cirurgia e tal. E ele falou assim, muito, meu coração, né, particular, falou, vocês não vão fazer essa cirurgia, vocês não vão usar esse dinheiro. Eu falei, meu Deus, mas como assim? E aí eu fui bem ousada, né? Fiz uma oração ousada, de presbiteriano, mas um presbiteriano ousado, tá? Falei assim, Deus, então tá Fé bom. inabalada. Renovado. Uma oração bem... Tô brincando. Eu falei, Deus, então tá bom. Então, se o Senhor realmente quer, né, que nós tenhamos filhos, e se realmente for algo do Senhor e que o Senhor quer, não sei, testar a minha fé, provar a minha fé, a gente não vai fazer essa cirurgia e eu não quero usar esse dinheiro e eu não me esqueci, tipo, apaguei da minha mente. E acho que exatamente um mês depois, né, a gente engravidou, assim. Aconteceu, acho que acreditamos sim, né, que os remédios ajudaram e tudo, mas a gente fala assim que o maior milagre foi na nossa mente, assim mesmo, né? Tanto do Ulisses para quebrar a cabeça dele, mandar ele no médico, porque foi muito difícil, e tanto na minha confiança, assim, né? Porque a gente pensa, missionários que vivem pela fé, que lindo e maravilhoso, eles acreditam em Deus, 100% em Deus, e tá tudo resolvido, e dinheiro para eles não é problema, eles têm muita fé. Não. Então, eu fiquei muitos anos colocando a fé, muito tempo, né? Muitos meses colocando a fé no dinheiro. Eu preciso do dinheiro para eu ter meu filho, preciso do dinheiro para ter meu filho. E Deus mandou o dinheiro, e quando ele manda o dinheiro, não, você não precisa desse dinheiro, eu não preciso desse dinheiro. Então foi basicamente isso, assim, depois desse tempo, Que benção. 2 meses depois, aí nós engravidamos e tá aí hoje o milagre. Meu pai chegou a falar que vocês... A gente estava reunido lá em casa, não foi? Aí ele comentou, vocês olharam assim... Como é que foi Eu essa... meio a mãe do Ulisses, assim, quando ele fala... O tio Peçanha, ele olhou e falou assim, não, a Paulinha não estava grávida ainda, né? Filhos. Os filhos de você. Não, vou primeiro tentar ele falar falou, Ana Paula, carioquês você aqui. tá grávida, né? Não, Vai chegar esse ano, né? Vai chegar Ele falou, esse ano. esse ano você vai engravidar. é verdade. Ele é coronel, né? Você falou assim, esse ano você vai engravidar. Seu E saiu, jogou essa e saiu. Aí a gente... Benção. Aí, mas a gente pensou, de fato, vamos, né? Porque estamos com Amém. dinheiro para fazer uma cirurgia, tá tudo Que certo. benção. Então, Bom, quero primeiramente agradecer vocês que estiveram aqui. A gente queria ter mais tempo para falar mais, né? Mas foi muito edificante para nós aqui poder ouvir essa palavra. Eu quero, como igreja também,